Bom dia. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1. Ou seja, carta de Paulo aos Coríntios. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Primeira coisa, temos que seguir o caminho do amor. Temos que falar muito sobre isso. Do caminho do amor. Nós temos que exercer os dons espirituais. Contudo, principalmente o dom de profecia. Mas nós temos que entender que profecia é o Senhor que nos fala. Nós falamos aquilo que estamos falando. Não adianta falar do meu querer, o meu desejo. E eu não posso estar mentindo, falando que Deus falou isso, falou aquilo, quando não falou. Porque eu vou prestar conta ao Senhor. Eu estou sendo servo do diabo, é mentira. O pai da mentira é o diabo. Ele que é o pai da mentira. Então tem que tomar muito cuidado. Versículo 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então, quem está falando uma língua estranha, como nós vemos, infelizmente, hoje nós vemos essa banalização, as pessoas falando, e as igrejas, tudo pastores, falando em língua, esse tipo de coisa, que não deveria, porque para falar em língua em público, tem que ter um intérprete, se não tiver, tem que ficar calado. Mas quando nós estamos falando em língua, nós estamos falando com Deus, estou falando com Deus. Eu falando com Deus, não é Deus falando comigo. Deus fala, eu escuto só. Tem uma oração entre eu e Deus. Edifica quem é a mim? A você nada. Você só está me vendo ali. Ah não, olha que bonito. Então as pessoas confundem muito quando hoje alguém de repente começa a falar em língua ali, as pessoas começam a dar glória, maravilha, que é isso, aquilo, acha que é uma coisa. Não, ele está falando aí de Deus. Numa oração é Deus. Tá? Então devemos tomar muito cuidado com essa questão de falar em línguas. Ah, mas eu entendo. Não, ninguém entende. Só realmente quem tem o dom de interpretar, que são muito poucos, tá? Na verdade, hoje é raro. Mas você fala em espírito, fala em mistério, né? Versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem profetiza faz claramente para edificar. Estou aqui no tempo profetizando, na hora que eu falar sobre a vida de fulano, aqui, Betano, estou falando, tá edificando as pessoas. Tá? Para edificar. Para trazer encorajamento. Olha, permaneça firme. Permaneça na presença do Senhor, praticando o Evangelho, praticando a busca cada vez mais, porque o Senhor está mostrando, vai trazer benefício extra para a sua vida.
vai trazer uma cura, vai trazer uma restauração, vai trazer uma mudança, vai chegar a uma solução. E consolação de todas as pessoas. São consolados por isso. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Falando aqui em línguas, igreja cheia, eu sou edificado. Igreja, todas as pessoas não. Eles não estão entendendo o que eu estou falando. Eu vejo pastores aí, no culto aí, orando em língua, falando em língua. E o povo dá glória a Deus, falando só que está dando glória a Deus sem saber. Nós vamos chegar inclusive nessa parte. Sem saber porque estão dando glória a Deus. Estão dizendo amém sem entender, sem compreender. E nem sabe se realmente ali é a língua dos anjos, é um decoreba, ou a linguagem do diabo, do demônio, que tem a língua dos demônios também. Temos que entender. Então, agora, quando você está profetizando, você está falando de maneira clara, as pessoas estão entendendo, estão compreendendo, estão sabendo o que devem fazer. Obedeça ou não. Estão sabendo o que vai acontecer com elas. Porque profecia, você fala de futuro, não é de passado. Falar o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, não. Você só fala do futuro. Pastor, porque ali revelou que no passado eu ouvi isso, aquilo. Ei, sai de conversa fiada. Tem gente que faz as profetizações, tem até que se dizem pastores aí, especializados em fazer regressão espiritual ou série de outras coisas. Não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Olha, sei que você fez isso. Não é o Senhor. Se eu falo do futuro, não do passado. Quem fala do passado é o diabo. Por que o diabo fala do passado? Porque ele tem conhecimento de tudo. Por mais que você acha que você fez alguma coisa escondido, o diabo sabe. Você falou alguma coisa e ninguém sabe, o diabo sabe. Então o diabo pode chegar para você e falar, olha, aquele dia que você estava escondido, que lá no seu quarto, antes de você sair, você falou assim, eu vou sair, vou fazer isso. Aí chega alguém, revela, aí você fala, é de Deus. Não é de Deus, não é do diabo. O diabo vive ao nosso derredor. Tudo que nós fazemos, falamos, ele tem conhecimento. O diabo só não tem conhecimento dos nossos pensamentos. Se eu só pensei em algo, ele não tem conhecimento. Quem tem poder de conhecer os nossos pensamentos é o Senhor. Então entenda isso. Não existe profecia, não está chegando profetizando, falando passado, não. Fala de futuro. E quem fala em uma determinada língua, se mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. Gostaria que todos vós falasseis línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Todo mundo fala língua, ótimo, glória a Deus. Mas muito melhor que as pessoas profetizassem, tivessem o dom de profecia. Então você deve buscar com afinco. Porque se não tem intérprete, quem está falando em língua não vai edificar, não vai ajudar ninguém. Só ele mesmo. A mente tem um intérprete para estar interpretando. Mas quem está profetizando, todo mundo ali é abençoado. Versículo 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. O que vocês vão ganhar se chegar aqui, nós vamos nos reunir,
Aí eu começo aqui a falar em línguas, eu começo a orar, falar em línguas, vocês não entendem nada, vocês vibram aquela emoção, ah não, glória a Deus, não, vocês entenderam nada, não ganharam nada com isso. Se eu for ter voz falando de que benefícios traz, nenhum benefício. Se eu não vos falar por meio de revelação. Olha, é isso assim, assim. Aconteceu isso. Ou de conhecimento, que é o dom, a palavra de conhecimento. Ou de profecia. Ou ainda de ensino. Ensinando aqui a palavra de Deus. Vocês aprenderam. Também são dons. Versículo 7. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem som, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se o som for formado por elas, se o som formado por elas não for distinto? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se pode entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois eu estarei como jogando palavras ao vento. Vamos falar, olha, entra para o dia de hoje, vamos, se por exemplo, né, já imaginou se o som da bateria fosse dentro similar ao som do violão, da guitarra? Ou se fosse igual e dentro o som do piano, do tambor, seria tudo igual, como nós saberíamos? Tudo a mesma coisa. Ninguém ia entender nada, por que ter vários instrumentos? Existe separação. Eu sei, opa, aqui tá, ali é um violão, tá tocando, ali é guitarra, ali é um piano, ali é outro instrumento. Assim também. Nós temos que pronunciar sons, como ele está dizendo no versículo 9, que se podem entender. Como as pessoas vão compreender? Não tem compreensão. Às vezes as pessoas chegaram babá e assim, porque não entendem nada. Nada. Nós temos que pronunciar de maneira clara. Por isso eu falo, ninguém vão ver, vão ouvir eu falar línguas ali no púlpito, altar na presença das pessoas. Por quê? Não vou entender. E aí eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que falar, eu tenho que orar pelas pessoas de maneira clara, para elas entenderem, para elas compreenderem. Não é de outra forma. É assim que tem que ser feito. Né? Então, pois estarei da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciar sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estarei como jogando palavras ao vento. Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 14. Deus permitir, nós daremos continuidade a partir do versículo 10, amanhã a partir do versículo 10. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.